Como é que você busca a informação? Onde que você busca? Onde que você se aconselha? Aonde tem sido a tua fonte de inspiração? Pois é, muito da nossa vida ela é direcionada através daquilo que a gente se abastece, a maior parte da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse assunto. Então fica até o final do vídeo, é bem interessante, independente da área que você está buscando essa informação. Nós aqui no canal a gente fala principalmente da questão de finanças, mas a gente também trata da espiritualidade, trata de família aqui. Então, se você está buscando algo nesse sentido, esse assunto de hoje se encaixa direitinho, tá bom? E antes já de a gente começar, se inscreva no canal, não se esqueça de dar o joinha, é importante você curtir, dar o joinha, porque isso vai fazer com que a gente chegue até mais pessoas, né? Mais pessoas possam estar recebendo essa instrução. E comente, se inscreva, compartilhe, isso é importante e a gente vai poder, assim, estar ajudando mais pessoas. Se você não me conhece ainda, né, lá na descrição do vídeo tem um link onde eu coloco lá para que você possa me conhecer um pouquinho mais. Pois bem, vamos lá. Tem um texto bíblico que está no livro de Salmos e eu quero ler para você e a gente vai estudar esse texto. A gente vai estudar esse texto porque ele nos aconselha muito nesse sentido, aonde que a gente está buscando as informações, conhecimento, e para a gente poder chegar a ter resultados prudentes, coerentes em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá que eu vou ler para você. Vou pegar meu óculos aqui para poder ler o texto aqui na Bíblia. Salmos, capítulo 1. Ele diz o seguinte, eu estou lendo na NVT, tá? NVT. Vamos lá. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajuda a roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Pois bem, entendendo um pouco, né, o livro de Salmos foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás, né, e esse primeiro capítulo aqui até dá uma introdução ao livro de Salmos, e ele foi escrito por Davi, o pai de Salomão, e em Salmos tem muita instrução para a nossa vida, assim como o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão também, a maior parte dele. Então ele traz essas instruções. E basicamente, tá? O que ele traz aqui, né? Ele traz um contraste entre os justos de um lado e os ímpios do outro lado, né? E o que isso implica no nosso dia a dia, né? O cuidado e a importância que nós devemos ter em nossas escolhas e como elas influenciam na nossa vida, para que a gente possa ter paz, na felicidade que a gente tem, né? Seja como um pai, mãe, né? Como filho, seja lá seja lá o que a gente é dentro da família, no meio que a gente vive, na sociedade, né? E que para a gente possa viver em paz também, né? E estar bem. O que adianta, né? Se a gente não está bem naquilo que a gente está buscando ou querendo fazer. E aí a gente vai entender ali que do primeiro ao terceiro versículo, né? Ele vai tratar um pouquinho do lado justo. Como é que é a vida de uma pessoa que anda pelo lado do justo, tá? O que é o justo? Então nós vamos ler aqui em versículos, eu fiz algumas anotações aqui e eu quero compartilhar contigo aqui. No primeiro versículo diz o seguinte: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Aqui a gente pega em algumas versões feliz ou abençoado, né? E o termo usado para descrever, né? A condição de alguém que está em um estado de alegria ou satisfação espiritual. Ou seja, feliz é aquele que faz uma boa escolha, que pode ter alegria, satisfação espiritual. As boas escolhas daquelas pessoas com quem nós andamos, com quem nós nos instruímos, com quem nós vivemos. O dia a dia, ela permite que a gente anda o ímpio e o justo lado a lado. Agora, não necessariamente eu preciso seguir os preceitos do ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que anda pelo caminho errado. O justo qual que é? Aquele que anda pelo caminho certo. Ah, mas hoje tem muitas versões do que é certo e que é errado. Cada um tem a sua verdade, cada um tem sua razão. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não o que nós pensamos. É o que? Qual é a instrução que a Bíblia diz? Que Deus nos dá. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. E aí ele diz, o conselho dos perversos, né? Aquele que não segue o conselho dos perversos. O que é mais fácil hoje? Às vezes, para nós acomodarmos os nossos desejos, os nossos egos, as nossas vontades, é seguir os conselhos dos perversos. E não os conselhos e as orientações e as instruções do correto, do certo, do que a Bíblia diz, o que Deus orienta que a gente faça. A comodidade, a tranquilidade permite que a gente escolha sempre o que é mais fácil. O que é mais fácil, nem sempre, a maioria das vezes, não é o caminho certo. Né? Ele entra pelo caminho dos pecadores. E é daqueles que cometem atos pecaminosos. Né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, tanto nas decisões que a gente tem, seja lá na área de finanças, seja na área de filhos, seja na área de casamento, no convívio social, no dia a dia. Quais são os atos que nós temos? Quais são as decisões que nós temos? Elas são baseadas em quê e em quem? Qual é a vivência que essa pessoa tem naquela área? Qual é a vivência que essa pessoa tem na outra área? Na mesma área? Então, qual é o caminho que você vai buscar? Obviamente, a gente sempre vai tentar buscar aquilo que é mais prático, que é mais simples, que é mais fácil. Como comentei antes, esse nem sempre é o caminho verdadeiro, nem sempre é o caminho justo. E aí ele fala aqui o seguinte, né? Na roda dos escarnecedores. Você anda com quem? Com pessoas que desprezam o que é verdade, o que é correto, o que é justo. São pessoas que zombam disso. Zombam das instruções que Deus nos dá, que Jesus nos passa. Então, a escolha que você faz de ir por um caminho ou por outro é que dá direcionamento na tua vida. E eu vim aprendendo isso. Estou compartilhando isso como alguém que está aprendendo. Não sou eu que sou sábio, não. Eu estou aprendendo. E estou vivenciando isso. Né? Por momentos na vida você tem que deixar de lado pessoas. Você tem que deixar de lado costumes. Você tem que deixar de lado hábitos que você tinha. Senão tua vida não vai ter transformação. Você tem que se enquadrar em outros grupos, com outras pessoas, criar novos hábitos, hábitos bons, hábitos que te trazem qualidade de vida, bem-estar. Não, mas eu nasci assim, é porque eu sou assim e você é assim. Você nasceu assim. Você nasceu de determinado pai, de determinada mãe. Você convive em determinado meio social. Agora você não é obrigado a viver isso. Você tem os meios de fazer de forma correta, de forma prudente e de forma que agradam a Deus. É mais difícil? É bem mais difícil. Mas você quer estar em paz? Você quer buscar uma vida eterna? Você diz que acredita em Deus? Crê em Deus? Você quer então vida eterna? Quer salvação? Quer? É. Então, você vai ter que fazer pelo caminho que é certo.
Senão, não tem. E aí, no versículo 2, ele diz assim, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Prazer na lei do Senhor. Quem busca, ou quem anda pelo caminho do Senhor, né, encontra alegria e satisfação na palavra de Deus. Para isso, há necessidade de dedicação, há necessidade de criar uma intimidade com Deus, há uma necessidade de uma relação íntima com Deus, para que a lei do Senhor seja superior e ela seja uma verdade em nossa vida. E isso se transforma em paz, se transforma em várias bênçãos que a gente colhe lá na frente. E ele fala aqui, medita dia e noite, né? O que é medita dia e noite? Nós precisamos dedicar constantemente, né, o estudo da palavra, o estudo das escrituras, a oração, o jejum. Mais do que isso, são os nossos atos no dia a dia, fora. Entendeu? Não adianta eu saber uma Bíblia, eu decorar a Bíblia, eu até falar, até orar, até jejuar, mas os meus atos perante o primeiro organismo social, que é a minha família, ele não ser condizente. As atitudes como pai, como mãe, como filho, como é que são? É diferente do que a instrução que Deus nos passa. Então, eu tenho que me dedicar, mas eu tenho que refletir isso fora. Eu tenho que refletir nos ambientes que eu frequento. Eu tenho que refletir principalmente na minha família, que é o espaço social mais próximo e, teoricamente, o mais difícil de ser harmonizado. Vamos para o versículo 3. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Ou seja, quem anda pelo caminho do justo é água como plantada à beira do rio, o salmista diz aqui. O que é uma árvore plantada à beira dos rios? Porque lá, na região onde Davi estava, era deserto. E os lugares onde tinha água eram na beira dos rios. Então as plantas, as árvores na beira do rio, eram plantas verdes, fortes, eram plantas que tinham uma folhagem robusta, eram plantas que produziam frutos. Mas os frutos produziam quando? Na época certa. E assim é o caminho das pessoas, daquele que busca o caminho do justo, do certo. Você vai ter uma estabilidade. Você vai ter um crescimento. Você vai estar sendo nutrido sempre. E você vai produzir frutos. Só que a nossa vida, e hoje, é plantar em nós que o fruto tem que ser plantado hoje e colhido amanhã. Não, não é assim. A gente precisa de uma caminhada. Essa planta, ela demanda anos, ela precisa ser regada, ela precisa ser nutrida, ela precisa se manter em constante cuidado. Por vezes ela tem que ser podada em alguns momentos. Aí ela vai produzir o fruto. Esse fruto vai produzir uma semente que vai dar outra planta. E há plantas que demoram 100 anos ou mais, né, para produzir frutos. E a gente quer, de uma hora para outra, que as coisas aconteçam em nossa vida. Sem ter o processo, sem caminhar, sem passar pelo processo. Então é importante que a gente buscar esse trabalho, né? O fruto vai dar na estação certa. Não adianta eu querer antecipar. Não adianta eu querer pular etapas. Que, como diz o salmista aqui, como Davi orientou, o fruto vai produzir na estação certa. Por vezes, se você ainda não está produzindo frutos, é porque não é ainda o momento. Pode ser que você ainda não esteja fazendo o que tem que ser feito.
Será que você está 100% no caminho do justo? Ou será que você, na tua caminhada, na minha caminhada, a gente às vezes não coloca um pouquinho, né, o caminho do perverso junto aí, para dar uma encurtada no caminho e querer que os frutos que vêm sejam sadios? Porque por vezes a gente quer antecipar, aí a gente até produz frutos, mas os frutos que a gente produz não são sadios. Estão com problema. Não vieram bonitos, vieram com alguma doença, vieram com bichou, sei lá o que aconteceu. Será que nós estamos falando que é certo? E na última parte do versículo diz assim: tudo quanto fizer prosperará. Isso quer dizer que indica na vida do justo que é marcado pelo sucesso e da prosperidade espiritual. A diferença é que a prosperidade espiritual, quando a gente está bem próspero espiritualmente, as demais coisas acontecem. As demais coisas acontecem naturalmente. E aí entra em diversas áreas da nossa vida. Vai ter percalços? Vai ter percalços. Vai ter problemas? Vai ter problemas. Como eu falei, você tem que ir irrigando, você tem que ir nutrindo, você por momentos vai ter que ser podado, por momentos você tem que passar uma medicação na planta para que o perverso não venha e não sugue, né? Então você tem que cuidar dessa planta, para que você possa estar sempre preparado, para que no momento certo você tenha, estando na prosperidade espiritual completa, os frutos começam a ser produzidos. E aí ele vai lá no versículo 4 e 6, né, ele fala do ímpio, né? No 4, mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Né? O que ele fala da palha seca, né? Então, ou seja, a palha, a folha seca, ela não é alicerçada em nada, ela está solta. E ela é levada do vento para cá e para lá. Quando a gente está solto e não está alicerçado em nada, tudo que vem de fora parece ser verdade. E a gente aceita tudo e qualquer é verdade. Quando a gente aceita tudo que tipo de verdade, a gente não enraiza em nada e a gente não produz nada. Isso é falta de estabilidade. E aí nós somos facilmente corrompidos por algo que não é correto, que é perverso, que é contra as leis de Deus, que é contra, inclusive, até as leis dos homens, contra a moral, contra a ética, e a gente cai nessa tentação. Por isso nós não podemos ser como folha seca, que vai para cá, vai para lá, conforme o vento vai, querendo se aproveitar de momentos, de situações. No versículo 5 ele fala o seguinte: serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. E aqui a gente está pensando na vida eterna, que é a salvação. Se você crê em Deus, aqui nós estamos falando para pessoas que possivelmente creem em Deus, né? Então, se você crê em Deus, é porque você acredita na salvação eterna também. Não é só uma vida terrena, que é passageira aqui, mas uma vida eterna. E aí nós estamos aqui, eu quero viver eternamente, e eu creio que a vida de lá é muito mais longa, né? Se ela é eterna, ela é infinita. Ao passo que nós vivemos aqui 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, 120 anos, né? No máximo. E aí nós estamos querendo aproveitar alguns deleites daqui, em contrapartida deixamos de viver a vida eterna, que é a vida posterior. E aí, se a gente está nesse caminho do ímpio, se a gente não se arrepende realmente, se a gente não muda de trajetória, se a gente não muda de curso, nós vamos continuar vivendo na vida dos ímpios e nós não estaremos juntos com os justos para desfrutar as benesses que os justos terão. Ele continua, serão condenados no juízo, né? Então, o que acontece no dia? Nós não teremos parte de estar junto com os justos no dia que Jesus voltar para nos buscar. Pecadores não terão lugar. Eu já comentei sobre isso, né? Então, a comunidade dos justos, né, os ímpios não terão parte nesta mesma comunidade dos justos. Eu quero estar entre os justos. É óbvio que eu sou falho. É óbvio que nós somos tendenciosos a pecar. E a cada dia, tanto eu quanto você, a gente tem que estar cuidando. Cada dia a gente cada vez tem que
consertar os nossos erros, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar, a gente tem que se aproximar mais de Deus. E aí nós vamos virando uma fortaleza, né? E no versículo 6 ele diz assim: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ou seja, o caminho do perverso, das coisas erradas, né? Ela não leva a lugar nenhum. Ela pode ser, de repente, momentaneamente, trazer algum conforto, trazer alguma alegria, algum prazer, mas é passageiro. E ele diz assim: o Senhor conhece o caminho do justo. Deus tem um relacionamento íntimo com os justos e aprova seu caminho, né? Então, ou seja, se Deus conhece o caminho do justo e ele aprova esse caminho, por que a gente tende a não andar nesse caminho? E a gente quer ter resultados diferentes andando por caminhos que não são os corretos. Qual é o caminho que você tem buscado? Né? Se o caminho dos ímpios é a destruição, e aí, que tipo de destruição? E aí entra a destruição da família, a destruição da moral, a destruição financeira, problemas de saúde. Mas como problemas de saúde? Sim. Porque quando eu não cuido de mim, quando eu exagero na alimentação, não faço atividade física, eu tenho a possibilidade da escolha de fazer algo melhor para mim. Quando eu não cuido da bebida alcoólica, do cigarro, são atos que dependem de mim escolher ter um caminho melhor. O que eu espero? Que a minha saúde seja boa, que Deus cuide da minha saúde, mas eu faço tudo o contrário aqui. Ah, não, mas eu nasci assim e eu vivo nesse meio. Pois é, você precisa mudar, precisa sair desse meio. Por isso que o título é: com quem você anda? O que você busca na televisão, nas redes sociais? Né? Então, o que nós aprendemos aqui nessa conversa sobre os Salmos? Que o justo encontra prazer na palavra de Deus e visa seguir seus ensinamentos, que resultem em bênçãos, estabilidades, paz de espírito e prosperidade. Então, andar no caminho do justo, ele traz muitas benesses para nós. Tu consegue viver, estar mais em paz com todas as situações que podem acontecer contrário, independente. O sol nasceu para o ímpio e nasceu para o justo. Independente da situação. Tá bom? Você consegue estar em paz. Desculpa aí. Tomar uma água aí. O que nós aprendemos a mais também? Que quando fala em prosperar, aqui, quando a gente pega em prosperidade, eu entendo em prosperidade em algo não só financeiro. É ser cuidado por Deus. Saber que Deus vai cuidar de todas as necessidades e Ele vai transferir isso em formas de bênçãos espirituais, como alegria, como paz, que é o mais importante. Que é o mais importante? A questão financeira é importante. E não estou dizendo que não é. E se tu conseguir ser próspero financeiramente, melhor ainda, que assim você pode abençoar ainda mais pessoas, mais vidas. Mas a prosperidade em termos gerais é estar em paz, é estar com alegria, é poder viver tranquilamente. E é isso só Deus que consegue dar para a gente. Ele nos convida a escolhermos a sabedoria e sermos obedientes, evitando também as más influências, buscando cuidar da nossa integridade. E as más influências, elas vêm de todas as formas hoje. Elas vêm desde a palma desse celular, ou desse notebook que você está assistindo aqui, como da pessoa que a gente convive ao nosso lado, do dia a dia. Às vezes nosso colega de trabalho, às vezes um familiar, às vezes na nossa igreja, às vezes em qualquer meio social que a gente vive. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então,
Enquanto o ímpio vai acabar se afastando de Deus, que vai trazer consequências negativas gravíssimas, o justo tem a possibilidade de estar se aproximando de Deus e trazer consequências produtivas, consequências grandes, boas, uma paz de espírito, alegria, vitalidade, prosperidade, né? Entendimento das coisas, discernimento, sabedoria nas tomadas de decisões. Tudo isso é mais fácil para quem anda no caminho certo, no caminho do ímpio, no caminho do justo. Então busque você também andar por esse caminho. Ele pode trazer uma vida diferente. É fácil? Não é. É rápido? Não é. Mas é o caminho que a gente tem que buscar seguir. Tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, tá? Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. É importante para que a gente possa chegar até mais pessoas e que as pessoas possam estar aqui acompanhando e quem sabe uma palavra dessas possa trazer um alento para alguma pessoa que está precisando disso. Tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.